Sinais do fim, capítulo 6, na perseguição aos cristãos. Mateus capítulo 24, versículo 9, é a base para a nossa reflexão. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Bom, olhando para a história do cristianismo, nós sabemos que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, muito perseguidos, porque apesar de serem bons cidadãos, pagadores de impostos, mas havia uma religião que dominava o Império Romano, a religião da Babilônia, que a Bíblia, por isso, chama da Babilônia apocalíptica e diz que ela estava assentada sobre a besta, que era o Império Romano, né? Então, o que estava assentado sobre o Império Romano? Era a religião da Babilônia. E a religião da Babilônia que causava perseguição aos cristãos, porque quando Roma perdia uma guerra, na interpretação da religião da Babilônia, foram os deuses que abandonaram os romanos. Essa era a interpretação do mundo antigo, tá ok? E aí o que acontecia? Quem eram os culpados? Por que os deuses abandonaram o Império Romano e ele perdeu uma guerra? Tem que mandar matar mais bois, é isso? Não, os sacerdotes diziam, o motivo é um povo que existe aqui no teu império, que ele diz que os nossos deuses não existem. Então, eles vão ter que adorar os nossos deuses ou vão morrer. E aí morriam muitos cristãos. Depois sofreu nas mãos da Igreja Católica, né? Porque Agostinho de Hipona, né, o disparado pior teólogo da história da humanidade, né, o homem que fez uso da Bíblia para propor a guerra santa, a guerra justa, ou seja, a proposta de matar os outros grupos religiosos que não seguiam a mesma doutrina da Igreja Católica. E a ênfase era naqueles grupos que rejeitavam o batismo infantil, como é o caso, por exemplo, da Assembleia de Deus, né, e muitas outras igrejas. Claro que não existia essa denominação naquela época, mas Agostinho de Hipona defendeu a morte dos cristãos ou pagãos, todo mundo que não tinha doutrina católica. Ele defendeu que a Igreja de Jesus podia fazer guerra para implantar o reino de Deus. Uma doutrina maligna, maldita. Não sei como tem pessoas que ainda consideram esse indivíduo um teólogo sério, né? Ele é teólogo da Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica. E lembrando que ele foi o responsável por trazer aquela doutrina dos pagãos, levar a doutrina dos pagãos para dentro do catolicismo. Aquela doutrina dos pagãos que diziam que eles perderam as batalhas porque os deuses ordenaram, os deuses predestinaram eles para aquela derrota, ou então tiveram a vitória porque os deuses predestinaram ele para aquela vitória. Agostinho de Hipona levou essa doutrina para dentro do catolicismo, dizendo que cada homem que aceita ou rejeita a Deus, isso é feito por ordem de Deus. É a doutrina da predestinação como ele interpretou, né? Que a doutrina da predestinação do apóstolo Paulo, claro, não é essa. E os cristãos também sofreram depois, no período da Reforma, né? Os reformadores, o Zwinglio era um dos piores. Ele afogava os cristãos que não aceitavam o batismo infantil. Então, não dá para pensar que esses indivíduos sejam cristãos. Zwinglio, Calvino, Lutero, eram todos assassinos de cristãos, e Lutero, então, defendia até a morte e o extermínio dos judeus. Adolf Hitler, ele fez uso do livro de Lutero, dos judeus e suas mentiras, que Lutero defende o extermínio dos judeus e que incendeia as sinagogas. Então, como poderá acontecer a perseguição nesses últimos dias? Já que desde 1790, essa data ela é muito importante, os reformados não tiveram mais autoridade para perseguir os cristãos na Europa nem nos Estados Unidos. Os católicos também perderam essa autoridade, né? E aos poucos todos os países foram adotando aquele ideal francês e americano. Ninguém poderá ser molestado por conta da sua fé. Mas existe uma outra
doutrina que está crescendo, que eles estão acusando os cristãos, né, de cometerem crime por emitirem a sua opinião. Por exemplo, se um cristão fala que espiritismo é coisa de demônio, o cristão, em alguns países, ele já vai preso. Se o cristão falar que homossexualismo leva para o inferno, alguns países, como Canadá e Inglaterra, ele vai preso. Então, o caminho que parece que o inimigo preparou para perseguir os cristãos nesses últimos dias é exatamente com a lei da opinião, criminalizar a liberdade de opinião, algo que é absurdo nos dias atuais, mas parece que é o que vai acontecer.